Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Meu nome é Marcos Vinícius, um discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, lutando contra a ira, contra a dependência química, contra a procrastinação, mas só por hoje estou limpo, graças ao Senhor Jesus. E para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saiba que você, depois do Senhor Jesus, é claro, é a pessoa mais importante essa noite aqui pra gente. E dando continuidade aos nossos 12 passos, a nossa caminhada de restauração, do Celebrando Restauração, aqui no nosso encontrão de sexta-feira, hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso inventário moral, a escrita da nossa história. E hoje a lição é a lição inventário espiritual. É uma continuidade, como já falei, dos passos da criação do nosso inventário. A gente sabe que a turma lá da terça-feira, da terça e da segunda-feira, temos duas turmas, logo vão estar chegando nesses passos, né? E vão estar começando a construir o teu inventário, tá bom? Então eu quero convidar todos vocês a participar comigo, a estudar e a entender um pouco mais do que é construir o nosso inventário moral. Vamos lá? Inventário espiritual. Você sabia que cada pessoa tem 3 aspectos diferentes de caráter? Primeiro, o caráter que mostramos ter. Segundo, o caráter que pensamos ter. E terceiro, o caráter que realmente temos. Isso me lembra muito sobre a verdade, né? Diz que existe também, lógico, entre aspas, que a verdade é uma só, tá? Não existe 2 verdades. Então quero colocar isso entre aspas, mas que sempre existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Geralmente, quando isso eu ouvi dos meus pastores, que quando eles iam ouvir casais principalmente, né, que estavam ali com problemas no relacionamento, ele sempre dizia: Marquinho, sempre você precisa ouvir um lado, o outro lado e o lado dos dois juntos, né? Porque o homem vai dizer a sua verdade, a mulher vai dizer a verdade dela, e aí nós vamos ter uma ideia da verdadeira verdade quando nós estivermos juntos. Então é mais ou menos por aí. Então nós criamos essa ideia, né? Essa capa de como fala aqui, de caráter. Primeiro, que nós mostramos, né? Que é aquele que nós queremos apresentar para o mundo, menos para dentro de casa. Eu sempre falo isso, que é muito difícil eu criar um caráter falso, uma máscara dentro da minha casa, porque é onde a gente se liberta mais, onde a gente relaxa e se mostra verdadeiramente como nós somos, né? O caráter que pensamos ter, que também é uma certa ilusão. O nosso cérebro tem a capacidade de nos enganar, né? A gente sempre fala isso no programa, do poder que o nosso cérebro tem de esconder traumas da gente, de mentir para nós mesmos, né? De criar ideias que não são verdadeiras, e a gente precisa romper com essa nuvem, né? Com essa visão nebulosa da vida e de nós mesmos. E o caráter que realmente temos, é isso que nós buscamos, né? Aquilo que nós realmente somos, temos, mesmo que essa revelação seja doída para nós, mesmo que nós nos enxerguemos e nos é revelado alguém não muito agradável. Mas essa revelação ela é saudável para a gente poder ter ideia quem eu sou de verdade. Não é quem eu penso que sou ou quem eu tento mostrar que sou, mas quem eu sou de verdade, né? Será que eu estou sendo sincero nas minhas relações? Enfim, vamos dar continuidade aqui, a gente vai entender um pouco mais nessa caminhada. Nós vamos ver 4 pontos essa semana, tá? Pela importância do inventário, meus queridos, o 4º passo, ele é o mais denso de todos os passos, tá? Nós temos geralmente cada passo são 2 lições. O 4º passo tem 4 ou 5 lições, se não me engano.
Então ele é o mais complexo, mais denso dos passos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre 4 situações, tá? Na construção do nosso inventário, aqui na lição Inventário Espiritual. E semana que vem, semana que vem nós vamos ter um testemunho. Na outra semana a gente dá continuidade ao Inventário Espiritual, parte 2, onde nós vamos ver mais 4 etapas dessa construção, tá bom? Primeiro que nós vamos ver hoje, relacionamento com os outros. O que diz aqui em Mateus 6, de 12 a 13? Perdoe-nos os nossos pecados, tal como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Não nos ponha em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. É uma parte da oração do Pai Nosso. Nessa versão aqui é a versão BV, então ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, né? Então assim, perdoe os nossos pecados. Muitas vezes a gente para lembrar de determinadas orações, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem pecado. Será que eu tenho perdoado realmente para poder pedir para que Deus me perdoe? Né? Então, eu acho que eu não deveria pedir, porque se eu não perdoo o meu próximo, como é que eu posso orar? Perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem pecado contra nós, quem nos tem ofendido, né? Então seria injusto eu não estar perdoando o meu semelhante e pedir perdão para mim. Então a gente precisa entender essa questão do relacionamento com os outros. O que nós vamos ver no relacionamento? O que nós vamos precisar colocar no nosso inventário moral? Primeiro, quem me magoou? A questão da mágoa, ela é de extrema importância a gente entender isso, abrir essa ferida, porque nada mais é do que uma ferida, né, aberta. Realmente é uma ferida que cresce dentro da gente, que tempo nenhum cura, tá? Não adianta varrer para debaixo do tapete, achar que o tempo vai passar, que não, ele vai só aumentar essa ferida, né? Isso vira um câncer dentro da gente. Então assim, eu preciso lembrar e colocar o processo de libertação, né? de tirar isso, de se libertar dessa mágoa, já escrevendo no nosso inventário. Então eu preciso lembrar, né, de quem as pessoas que me magoaram. Primeiro, de quem guardo mágoa ou rancor, quem eu ainda tenho, né, essa mágoa. 3, estou pensando em me vingar de alguém. Quem? Né? Eu acho que é meio que você mordeu um cachorro porque o cachorro lhe mordeu, não vai adiantar nada. Então assim, muitas vezes a pessoa que lhe magoou nem se lembra disso, tá? Então não vai adiantar muito você querer vingança, e isso não vai te trazer alívio nenhum. 4, tenho ciúmes de alguém, que o ciúmes também é maligno, né? O ciúmes é doentio. 5, tenho feito críticas ou fofocas sobre alguém. Quem? Se eu não me engano, em Tiago, né? Que fala que a nossa língua é terrível, né? Um pedacinho, um membro tão pequeno consegue manobrar um ser tão grande. É como se fosse o leme de um navio, né? Que comparado àqueles transatlânticos é uma coisa ínfima, pequena, mas ele movimenta aquele gigantesco navio para onde ele quer. Então a nossa língua também tem um poder, muitas vezes, para abençoar quanto para machucar e ferir alguém. Então temos muito cuidado com esse pequeno membro do nosso corpo. Tenho tentado justificar minhas atitudes erradas dizendo que a culpa é dos outros. Outro erro também. Não, mas porque, né, eu só fiz isso porque alguém agiu assim comigo. Porque a minha esposa é desse jeito. Porque a minha mãe fez assim, né? Não adianta a gente estar culpando os outros. Pode até ser que nós tenhamos sofrido traumas, né? Lá na infância, de algum relacionamento com os nossos parentes, mas ficar buscando justificativas sobre aquilo não vai adiantar nada, já passou, está lá atrás, né? Então nós precisamos entender que a vida é daqui para frente, temos que tirar isso
das nossas vidas, né? da nossa mente, do nosso pensamento. E ressignificar essa história toda e seguir para frente. Não adianta ficar criando desculpas pelas nossas atitudes. A nossa atitude de hoje, ela é nossa responsabilidade, né? Então é importante a gente entender isso. 2. Prioridades em sua vida. Fazemos o que é importante para nós, as outras pessoas veem nossas prioridades por meio das nossas ações e não pelas nossas palavras. Preferimos ver alguém vivendo o que prega ou simplesmente ouvir o sermão dele. Diz que muitas pessoas, pela primeira vez na vida, a Bíblia, a palavra de Deus que ela vai ler, vai ser a sua vida. Ela pode não ter lido ainda a palavra de Deus, mas ela, através das suas atitudes, ela vai conhecer a verdadeira palavra de Deus. Então aquela velha frase, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, isso não funciona, né? A gente já ouviu, eu pelo menos já ouvi algumas vezes em casa, mas o que valia mesmo era a atitude dos meus pais, era o cotidiano, a forma como eles viviam, né? Isso que me ensinava mais. Muitas vezes estava até condizente o que era dito e o que era vivido, né? E precisa estar, porque não adianta você falar uma coisa e agir de outra. Nós vamos ver, são as atitudes, a ação. Eu sempre falo de uma historinha que eu nunca me lembro, me desculpem o autor, enfim, mas a passagem eu me lembro. Não está na Bíblia, né? É uma história que uma família, né, que o pai era um pastor. Lá na igreja, um dia o filho chegou na mãe, mãe, vamos morar aqui na igreja, né? Aí a mãe, morar aqui na igreja, meu filho, mas por que morar aqui na igreja? É porque aqui o papai é tão legal. Então assim, quer dizer, lá em casa, né, na casa deles, o pai agia de uma forma e na igreja de outra. Então a atitude que conta, que vale, tá? Quais são as prioridades da sua vida? Já li aqui, me perdoe. Após ter tomado a decisão de entregar a sua vida e vontade a Deus, em quais áreas você ainda não está colocando Deus em primeiro lugar? Qual é o armáriozinho que você ainda não abriu? Que aspecto do seu passado está impedindo que você faça a vontade de Deus? Tá? Qual é aquela atitude ainda, aquele mau hábito que eu tenho, que ainda persiste até hoje, né? Que impede a verdadeira relação com Deus, impede que Deus tome conta da minha vida. Eu tenho ainda, né? Eu preciso olhar para isso e entender, para que realmente eu entregue a plenitude da minha vida, a minha vida por completo nas mãos de Deus. 3. Quais têm sido suas prioridades no trabalho, nas amizades, nos alvos pessoais? 4. Quem foi afetado pelas suas prioridades? 5. O que era positivo em suas prioridades? O que tinha de bom nas suas prioridades? O que tinha de mal também? O que havia de errado com elas? Terceiro ponto, tá? Suas atitudes. Em Efésios 4:31 diz o seguinte: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Primeiro, você tenta sempre ter uma atitude de gratidão ou sempre se vê reclamando das circunstâncias? Você enxerga o copo meio vazio ou meio cheio, né? Você é pessimista ou você é otimista? Você agradece pelas coisas boas que você tem vivido ou reclama das coisas ruins? Uma coisa é certa, meu querido, não existe plenitude total nessa vida aqui, tá? E nem vai existir a felicidade completa, tá? Isso Jesus deixou bem claro para a gente, né? Mas também nos disse que ele venceu o mundo, que a gente tenhamos fé, né? E que na sua volta esse mal vai ser extirpado, tá? Mas por enquanto nós estamos aí, nós vivemos no mundo e num mundo cheio de pecados, tá? Então a gente tem que entender, né? Como é que a gente está nessa situação? Como é que eu vejo o mundo? Se eu vejo com os olhos
otimista ou pessimista. Em quais áreas da sua vida você está sendo ingrato? Tá? 3. Você tem se irritado, explodido facilmente com as pessoas? Como é que está teu controle emocional? Hein, Marcos Vinícius? Como é que você está agindo? Como é que você está se relacionando? Como é que você está principalmente nos momentos de conflito na sua vida? Como é que você está se deparando quando vem aquela vontade de irar? Você explode, você estoura, você conta até 3, você se lembra das outras vezes que você estourou, que não valeu a pena, né? Como é que você está agindo, meu amigo? 4, você tem sido sarcástico, porque o sarcasmo também é uma maneira ruim de se colocar, né? 5, que aspectos do seu passado ainda lhe causam medo e ansiedade? Como já dissemos, seu medo o aprisiona, mas sua fé o liberta. O medo paralisa, a fé capacita. Nós não temos... o medo não é a coragem não é a ausência do medo, tá? A coragem é a capacidade de enfrentar o seu medo, porque aquele que não tem medo não está vivo, tá? Aquele que não tem medo já morreu, porque quem está vivo tem medo. Então a coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de você encarar o medo. O medo desalenta, a fé encoraja. O medo causa doença, a fé cura. A fé em Jesus Cristo permitirá que você encare seus medos do passado e seja libertado dos seus grilhões. Em 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma coisa é certa, meu querido. Muitas atitudes principalmente dos nossos filhos, né? Que você não queira que ele faça, por exemplo, tá dando aqui um exemplo na relação pai-filho, mãe-filho ou filha, né? A imposição, né? O medo. Nós nunca temos que impor por medo o que nós queremos que nossos filhos sejam ou façam, tá? Eles têm que ter por nós sim respeito. Isso é claro, é óbvio, né? Mas nós temos que trabalhar com amor e deixar isso claro para eles, que se em algum momento nós o punimos, né? Demos uma chinelada até aquela certa idade ali, né? Quando criança, adolescente ainda, mas foi por amor. Que ele entenda que aquilo foi uma correção que nós fizemos, mas por amor. Ele entendendo esse amor, ele deixa de fazer certas coisas fora dos nossos olhos, porque nós não temos o poder que Deus tem, nós não somos onipresente, nem onisciente. Um dia, nossos filhos vão criar asas, né? E eles vão estar em muitos momentos ainda debaixo das nossas asas dentro de casa, longe dos nossos olhos, né? Tem a escola, tem as festinhas, enfim. Nós temos que ensinar através do amor, porque longe de nós ele vai pensar 2 vezes: meu pai não gostaria que eu fizesse isso. Então, por amor, ele deixa de fazer o que é errado. Tá? Então, acho que é muito maior, muito mais forte a gente trabalhar pelo amor. Não mintam uns aos outros. Vamos entrar agora na sua integridade, tá? No 4º passo, sua integridade. Em Colossenses 3,9 nos diz: não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta, desapareceu. Então nós precisamos ter essa sinceridade, né? Primeiro, em quais ocasiões do passado você foi desonesto, tá? De qualquer situação. 2, você roubou alguma coisa, tá? Não só dinheiro, tá? Vale até namorada dos outros, tá? 3, você enxergou em autopromoção, você exagerou na autopromoção
para favorecer a imagem que os outros tinham de você, você falou, você contou uma história bonita sobre você para que a sua imagem fosse melhorada, né? 4. Em quais áreas da sua vida você usou de falsa humildade? E 5. Você vive de um jeito diante dos seus amigos cristãos e de outro em casa, ou no trabalho, ou na escola, ou na rua, ou no trânsito, ou você é a mesma pessoa, né? Eu sempre falo aqui que é muito melhor, tá? Se você não é um extremo cristão perfeito, você é um cristão medíocre, tá? É muito melhor você se colocar como um cristão medíocre em todas as situações, verdadeiramente, tá? Porque expondo essa sua realidade, isso vai, o Espírito Santo mesmo, você é cristão, você está em crescimento, e o Espírito Santo vai lhe cobrar, meu querido, leia mais, né? Seja mais honesto, mude as suas condutas, você vai ser cobrado e isso vai lhe incomodar, né? E você vai melhorar. Ao contrário de você ser um cristão fantástico, né? Mascarado, mentiroso, tá? Dentro da igreja, nos relacionamentos, aquela paz do Senhor, meu irmão, né? Glória, aleluia! Aquele fogo dentro da igreja, no culto de domingo, ou na sexta-feira, aquele encontrão, nas salas de partilha. E no dia a dia, dentro de casa, na escola, na faculdade, lá no trânsito, você ser aquele doido, né? Aquela criatura insana que são duas pessoas diferentes. Então, assim, seja você mesmo, tá? Deixe de maquiagem, vamos tirar fora essa máscara, para que a gente possa realmente nos expor de forma verdadeira e aí sim olhar quem eu sou e o que eu preciso mudar. Porque quando você esconde o seu verdadeiro eu, você deixa de crescer, você se acomoda com aquela máscara e perpetua as suas atitudes ruins, a sua forma de agir com as pessoas, com o mundo, até com você mesmo. Então, quando você se coloca de forma autêntica, né, o que é bom lhe agrada, o que é ruim lhe incomoda. E quando lhe incomoda, quando isso está exposto, né, e lhe incomoda, você procura mudar. Quando você esconde, você não muda. Tá bom? E para terminar, meus queridos, eu quero deixar aqui os 4 tópicos que a gente vai falar na semana, não a próxima, a outra, tá? Que é o seguinte, para finalizar essa parte do nosso inventário, vamos falar sobre nossos pensamentos, tá? Os nossos corpos, como nós estamos tratando o templo do Espírito Santo, tá certo? Se estamos andando pela fé, e 4, os nossos relacionamentos com a família e a igreja. Então esses 4 tópicos, 4 pontos, nós encerramos a construção do nosso inventário moral na próxima lição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa lição de hoje, entendido, principalmente para você que está aí nos 12 passos, já pensando na construção do seu inventário. E qualquer dúvida, a gente está aqui, né? O seu facilitador pode lhe ajudar, tá certo? É esse o nosso papel aqui no Celebrando, é caminhar junto e não sermos muleta, tá? Nós somos apoio, tá bom? Então é isso, meus queridos. Semana que vem nós vamos ter o privilégio e o prazer de ouvirmos a nossa querida Cibele, tá? Cibele é irmã de Cris, ela morava em Minas até o ano passado, foi uma das pessoas que o programa alcançou com esse formato novo online. Ela participou com a gente de lá, né? Conheceu o programa, se libertou, fez a sua declaração, entregou a sua vida a Jesus Cristo, foi batizada. Eu já contei demais. Vamos esperar que a própria Cibele conte a sua história de vida, o seu testemunho aqui pra gente na próxima sexta-feira. Combinado? Então é isso, meus queridos. Tenham todos uma boa partilha. Você pode clicar no link aqui abaixo ou então aqui no chat. Lá em cima a gente deixa sempre
fixado o link que vai te levar para as salas de partilha, tá? Você primeiro vai para o site, lê as regras, aceita as regras, escolhe a tua sala que você quer participar, clica e vai ser direcionado para uma videoconferência. Ali você vai poder partilhar sobre a sua semana, tá bom? Espero que todos tenham gostado, tenham todos uma excelente partilha e até sexta que vem. Grande abraço!